Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui. Agradeço o convite da casa, agradeço a Deus, pela oportunidade. Espero que eu consiga transmitir uma mensagem, para todos vocês de muita luz, muita paz e que eu consiga, transmitir, compartilhar daquilo que a gente aprende, estudando e nas experiências aí da vida. Eu separei esse tema, vigiai e orai. São duas palavrinhas pequenas, mas que eu digo assim, que a gente tem uma dificuldade muito grande às vezes em praticá-lo. Tem um conteúdo muito extenso, que eu digo que desenvolvendo o tema deu uma palestra, mas que às vezes a gente é difícil dia a dia de pôr em prática, ou vigiar e orai. Peraí. Acho que agora vai. Bom, aqui eu coloquei o significado, da palavra vigilância. O que é ser vigilante, É estar atento, em alerta, em ter precaução com alguma coisa, com algo que a gente vai fazer na nossa vida. E a oração significa conexão com Deus, com o nosso anjo da guarda, com os mentores espirituais. Então a oração é isso, é a gente estar conectado, é essa ponte que nos leva até Deus. E eu sempre gosto de deixar uma reflexão no início, para que a gente interrogue a nossa consciência. E eu gostaria que vocês respondessem, para si, se nós somos vigilantes na nossa vida. Como será que é essa vigilância, Será que ela é uma vigilância nossa, da nossa vida, ou é uma vigilância alheia? A gente está sempre vigiando o vizinho. Será que é uma vigilância que a gente tem uma certa atenção, mas ela causa também aflição, Será que é aquela vigilância de estar sempre alerto e causando aí uma ansiedade, uma coisa que já não é saudável? E depois, como que nós buscamos, a conexão com Deus? Como será que é? Será que ela é constante? É todo dia, é de vez em quando? É quando a gente precisa? É nos momentos difíceis ou são em todos os momentos, Será que a gente consegue praticar essa conexão sempre? E a questão do tempo com Deus, não sei se vocês estão vendo. Se nós temos o nosso tempo com Deus, o que é importante para a gente criar essa conexão? Porque será que a gente separa um tempo do nosso dia para higienizar a nossa mente, para entrar em contato, com o Criador, assim como a gente higieniza, o nosso corpo? Será que a gente tira esse tempo para essa conexão? Então são tudo reflexões que é interessante nós pensarmos, e ver como que a gente está praticando na nossa vida. Essa passagem, vigiai e orai, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 36 ao 46. Então, onde Jesus, ele disse, vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é uma frase dita por Jesus, há 2000 anos, quando ele esteve aqui, aos seus discípulos, e é aquilo que trouxe um ensinamento sobre a vigilância e a oração. Aqui no início, eu quero que vocês façam uma reflexão sobre a questão do propósito de vida, Toda vez que nós reencarnamos, que nós nascemos numa nova vida, vamos colocar a vida presente aqui no planeta Terra, a gente traz um propósito de vida. Então eu acho que a gente precisa ter bem claro na nossa mente que a gente traz um objetivo, a gente tem um objetivo a cumprir aqui. Então a gente não está aqui a passeio, para comer, beber e tá tudo certo e voltar, enfim. A gente traz um objetivo, um propósito que está ligado com o nosso eu, com o nosso espírito, para a evolução do nosso espírito. Essa evolução ela é moral, e intelectual. Então todo o propósito que a gente traz
é de acordo, nós vamos viver experiências, sejam expiatórias ou sejam de provações, mas que tenham a ver com a melhora do nosso espírito. Tudo tem a ver para que a gente se melhore enquanto espíritos. Então, todas as experiências, né, que nós vamos vivendo aqui, ela está entrelaçada com esse objetivo maior. Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa vida, né, que a gente traz um propósito de vida. E o que acontece, né? Quando a gente vem, a gente passa por isso aqui, ó, pelo esquecimento do passado. Então, a gente traça um roteiro, né, para a nossa vinda aqui, e a gente passa pela questão do esquecimento. E aqui eu sempre faço uma observação, né? Porque o esquecimento, às vezes a gente pensa assim, mas eu gostaria de lembrar o que eu fiz na outra vida, talvez fosse mais fácil eu compreender agora. Mas a gente tem que ver que tem tudo a ver com a sabedoria, né, divina. E a gente realmente não se lembra porque a bagagem ela acaba sendo muito pesada, né? Então, imagine que às vezes é difícil a gente carregar a bagagem desta vida. Às vezes a carga já é difícil, a gente não consegue, a gente adoece, a gente passa, né, por diversos problemas. Então, imagine se a gente lembrasse, né? A gente às vezes não consegue carregar de agora, a gente se frustraria, seria muito mais pesado. Então, o esquecimento do passado ele é uma dádiva que Deus, né, nos concede para que a gente parta de um início, né, mais leve. Então, a gente tem esse propósito, só que a gente reencarnando, a gente meio que esquece, né, ele fica adormecido aí no nosso inconsciente. E aí vai se tornando mais difícil a gente ter, né, total vigilância na nossa vida. Então, assim, quando a gente traça um objetivo, né, seja profissional, um projeto ou alguma coisa, a gente precisa focar naquilo, né? A gente precisa ter a persistência, colocar energia naquilo que a gente vai fazer, dar foco naquilo que a gente quer que prospere. Então, a vigilância tem a ver com isso, né? A gente precisa ter a vontade de estar focado naquilo que a gente precisa desenvolver, que no caso é o nosso propósito de vida, né? A gente precisa aprender a colocar essa energia para desenvolver as virtudes e o que a gente entende que a gente precisa desenvolver agora aqui na nossa vida. Aí eu coloquei algumas coisas assim que nos fazem distanciar, né? Que nos distanciam desse nosso propósito de vida. A gente já passa pelo esquecimento e aí chega aqui, acontece isso aqui, né? Eu coloquei aqui tempos turbulentos. São momentos, né? Fases da nossa vida que a gente passa e que se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos focados, ter vontade para desenvolver algo melhor para nós, o que vai acontecer? A gente vai acabar se perdendo e se distanciando, né? Então, a vigilância, ela é um alerta para que a gente consiga se desvencilhar. E aí eu coloquei aqui, né, tempos turbulentos. Então, imagine, né, os tempos que nós vivemos são turbulentos, né? Todos nós passamos por diversas coisas. E que eu destaquei algumas, né? As guerras que a gente vivencia, né, no nosso planeta aqui. Nosso planeta vive em guerra, né? Ora um lugar, ora outro, ora mais perto, outras vezes não, mas são as discórdias, né, que ocorrem. As próprias discórdias, né, familiares, enfim, do núcleo mais próximo. Por quê? Cada um pensa de um jeito, né? E se a gente não entrar num acordo, o que acontece? A gente vai acabar sempre em conflito, brigando e se distanciando uns dos outros, né? Às vezes por coisas pequenas. Eu coloquei problemas ali de relacionamentos, né? Sempre digo assim, que a questão do diálogo, né? A gente não sei se não aprendeu a dialogar corretamente, né? Então o diálogo às vezes acaba sendo muito difícil para se entrar no entendimento e acaba sendo sempre o melhor caminho. E causa, né, às vezes por falta de diálogo, os problemas, né, de relacionamentos,
As doenças, né? A gente sabe que hoje as doenças afetam, né, o mundo, a doença física, a doença mental, a doença espiritual, né, através das obsessões, enfim. A gente acaba adoecendo por conta de não conseguir lidar com todas essas turbulências que a gente vive. A perda de pessoas, né, queridas, que traz um sofrimento, né, perante a vida. O apego aos bens materiais, né, quando a gente só foca a nossa energia, né, na questão material, a gente se distancia do nosso objetivo de vida, que é progredir, nos progredir enquanto espíritos. Então, assim, tudo isso são momentos, fases que nós passamos que, se nós não estivermos atentos, a gente nos distancia, né, do nosso objetivo. E tudo isso por quê, né, gente? Porque nós estamos nessa transição planetária. O nosso planeta passa, né, a gente usa o termo, né, pela faxina, pela reconstrução, pela reforma. Então, toda reforma tem muita turbulência, né? Muita coisa fora do lugar, mas com um objetivo maior, né, que é melhorar. Eu coloquei um exemplo aqui, né, que às vezes a gente está indo para um determinado lugar e se a gente não estiver focado no que a gente vai fazer, para onde a gente está indo, a gente acaba indo para outro caminho. De repente a gente vai no supermercado, né? Eu sempre ouvi isso, vai no supermercado e isso acontece comigo. Pega tal coisa, o marido pede, né? Pega tal coisa, aí a gente vai distraído, chega lá e esquece o que ele pediu. Então, assim, é porque a gente não está atento, né? Não deu total atenção para aquilo no momento. Então, vocês veem, a nossa mente ela se perde muito. É muito fácil a gente se desviar. Então, vocês imaginam, a gente já esquece. Aí chega aqui no meio dessas dificuldades. Então, assim, se a gente não tiver persistência, a gente se perde mesmo nesse mundão aqui, cheio de dificuldades, né, que a gente vive. Outra coisa que eu acredito muito que nos distancia também, né, que é a questão do automatismo. A gente vai fazendo tudo no automático, não é? A vida corrida, a gente vai, aí a gente vai onde todo mundo vai, a gente quer frequentar lugares que todo mundo frequenta, então a gente usa aquele termo, né, a gente vai com a massa. E a gente esquece que nós somos individuais, né? Que a minha necessidade não é a necessidade, de repente, de vocês. Então, a gente esquece de olhar para dentro da gente e falar assim, mas isso cabe para mim? Eu preciso disso como outra pessoa precisa? Não são interrogações que a gente precisa fazer para a nossa mente e ver o que nos cabe, né? Se aquilo nos convém realizar, fazer, comprar, enfim, né? Eu acho que hoje a gente sofre uma influência muito grande da internet, das pessoas, enfim, né? A gente está num mundo aí onde qualquer distração, né? A gente vai onde todo mundo vai, no que é mais fácil, né? Então, se a gente não estiver focado, a gente se perde. Aí eu coloquei, né? A gente perde o senso crítico mesmo. A gente precisa aprender a interrogar a nossa própria consciência, como eu disse. Isso me cabe? Isso é para mim, não é para mim, né? São perguntas que a gente precisa interrogar para encontrar as respostas dentro de nós mesmos, né? Que elas estão dentro de nós. E eu deixei um exemplo, né? Vamos supor que eu necessite desenvolver a paciência, uma virtude que é a paciência. Sou uma pessoa intolerante, qualquer coisa me tira do sério, né? Então, às vezes essa é a virtude que eu preciso, e de repente não é a que vocês precisam, né? Não, eu preciso desenvolver mais a questão da humildade. Então, às vezes eu já adquiri a humildade e vocês a paciência e vice-versa. Então, não é tudo que cabe para todos, tá? Porque somos individuais. Então, vale a pena aí a reflexão. Outra coisa que eu coloquei, que a gente precisa aprender, gente, a estar no momento presente, né? Estamos aqui na palestra, vamos, né, tentar focar, vamos tentar tirar o aprendizado do momento, porque tudo que vem, né, vem como experiência para nos agregar.
E o que acontece, né? A gente vive essas duas situações, né? Ou a gente fica muito no passado, remoendo, né? Querendo que o passado volte, ou então a gente fica muito no futuro, né? Preocupado com o que vai acontecer amanhã, semana que vem, o ano que vem, daqui tantos anos na velhice, enfim, a gente sempre fica nesses dois extremos, né? Ou a gente está ligado lá ao passado, causando, eu coloquei aqui, né, a depressão, quando a gente se melindra, quando a gente quer que alguma coisa volte, ou então que a gente se culpa, né? No passado eu fiz assim, deveria ter feito diferente, né? E a gente fica remoendo, se culpando. E a gente adoece, né? Se a gente tiver muito esse pensamento, focar nesse pensamento, a gente acaba caindo numa depressão, né? Numa doença mental mesmo. Ou o futuro, né? Demasiadamente preocupado aí com o futuro causa ansiedade, né? A gente está sempre ansioso. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois? E a gente não vive o hoje. Então a gente precisa aprender a viver o hoje, né? A estar no momento presente. Quando a gente aprende a ficar no momento presente, a gente fica mais precavido. Como eu coloquei ali, né? A gente fica mais desperto, a gente está mais acordado e a gente consegue perceber o que está ocorrendo. Então, no exemplo da paciência, né? De repente, eu sei que eu sou uma pessoa intolerante. E se eu estou atento ao que está acontecendo, a gente vai percebendo os momentos que vai fazer a gente perder a paciência. Então, às vezes, quando vem aqueles momentos que a gente percebe, isso daqui vai me tirar, né, do sério. Então, a gente começa a sentir no corpo, né, o nosso corpo vai falando. E se a gente estiver no momento presente prestando atenção, a gente consegue agir, né, parar, refletir e ver como a gente vai agir naquela situação. E não mais ficar reagindo, né? Porque se a gente estiver no passado ou no futuro, quando uma ocasião chega, a gente só reage, né? Aí a gente vai no automatismo da reação que não é legal. Aí a gente não está usando o nosso livre-arbítrio, né? A gente está usando instinto. Toda vez que a gente reage, é instinto, né? O instinto que é a reação. Então a gente precisa aprender a usar o nosso livre-arbítrio, né? Fazer escolhas conscientes, escolhas prudentes, mas isso só será possível se a gente aprender a estar no momento presente, no momento que a gente está vivendo agora, sem aquela preocupação demasiada com o futuro, né? E sem o melindre do passado. Então, o livre-arbítrio é isso, né? A gente pensar, observar, refletir e escolher o caminho que nós devemos seguir. Então, é um outro alerta aí que a gente precisa pensar. E aqui também eu destaquei as coisas do mundo, né? Que é outra das coisas aí outro fato que nos distancia do nosso propósito de vida, né? Quando a gente fica focado somente no ter mesmo, né? Na nossa vida aqui, presente, naquilo que a gente precisa construir, né? Do lado material. E aqui vale destacar a questão da prioridade, né? Porque assim, gente, a gente vive no mundo material, a gente precisa de tudo que é material, né? Tudo, a gente precisa do lar que nos abriga, das roupas que nos veste, do transporte, né? Então a gente precisa realmente de tudo que é material porque a gente vive nesse mundo. Só que é a questão assim, da prioridade, né? Quanto que nós estamos dando de prioridade para o que é material e quanto a gente dá de prioridade para o que é espiritual. Então a gente precisa aprender a priorizar o nosso espírito. Hoje eu acho que se a gente colocar 100%, né, em percentual, quanto será, né, nessa balança que é material e que é espiritual? Então eu deixei um exemplo ali, né, que a gente precisa ter muito comprometimento, muita atenção, muita disciplina quando a gente se compromete a desenvolver algo que é para o nosso lado espiritual. Eu coloquei ali um exemplo, né, dos convites. A gente se compromete de repente a participar de um evento social, de alguma coisa semanalmente. E
E aí chega naquele dia, vem um convite, né? Sempre assim, vem um convite. Vamos para uma festa, vamos para um lugar, vamos, né, na minha casa fazer alguma coisa. E se a gente não estiver focado com aquilo, a gente acaba deixando esse compromisso que a gente assumiu, que é para o nosso benefício como espírito, às vezes para ir numa festa, para ir em algo que a gente vai receber novamente, vai ter outras oportunidades. Então, quando a gente não está focado naquilo, a gente acaba se perdendo muito fácil, né? É um convite para uma saída, para um jogo, enfim. E aí a gente fala, no centro eu vou outro dia, eu tenho outra oportunidade. Então, assim, é a questão da disciplina, né? A questão da prioridade. Eu lembro que, acho que é no livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta, né, para os espíritos, mas é errado, né, a gente querer alcançar algo que material na nossa vida, né, querer ter uma vida melhor. E os espíritos respondem que não, né, tudo é a questão da prioridade. Será que a gente está buscando, mas com apego, com ambição, ou porque é necessário e a gente sabe ter o equilíbrio entre o que é espiritual e material? Então é outra coisa que a gente precisa aprender a ter o equilíbrio, né, entre essas duas vertentes aí. Então as coisas do mundo são outras coisas, né, que nos distanciam do nosso objetivo aqui. E aí eu coloquei aqui, né, que tudo é treinamento, né? Quanto mais a gente praticar, refletir e conseguir colocar isso em prática, mais a gente vai estar se aproximando do nosso propósito de vida, que é, né, avançarmos enquanto espíritos. Só que tudo começa com o querer, né? Será que a gente está disposto a mudar, a querer, a ter a persistência, a disciplina, a focar nesse nosso propósito, né, de vida, a encontrar ele? Então tudo é o treinamento. Eu coloquei aqui, né, que a gente precisa treinar, permanecer no hoje. Quando a nossa mente for para o passado, vamos, né, dar um foco. Não, preciso estar no presente, né, preciso estar atento aqui. Treinar, usar o nosso livre-arbítrio, né, a fazer escolhas melhores para o nosso espírito, escolhas mais conscientes. Treinar, nos interiorizar para nos conhecer. Lá atrás eu perguntei, né? A gente fica focado no quê? Será que é a vigilância com o nosso vizinho, onde ele vai, o que ele faz, sabe tudo da vida, né? E da nossa vida? Às vezes a gente vai ao médico, pergunta lá, o que você sente? Eu sinto uma coisa ruim, a gente não sabe nem definir o que a gente sente, né? Eu sinto uma coisa estranha. A minha avó é assim, gente. Pergunta pra ela, fala, tô sentindo um negócio. Ela não consegue definir, né, sentimentos. A gente precisa aprender a definir o que a gente sente. E é nos conhecer. Porque se a gente não se conhece, gente, como que a gente vai mudar alguma coisa, né? Eu preciso mudar isso, mas isso o quê? É necessário a gente nos interiorizar para conhecer os nossos defeitos. Porque tantas vezes é difícil, né, a gente conhecer verdadeiramente os defeitos que a gente carrega. Mas se a gente não treinar, não buscar conhecê-los, a gente não sabe o que mudar. Então é bem assim, a gente precisa nos conhecer para saber o que mudar. E treinar, né, para que tudo isso se torne hábito. Então quando a gente fala de Jesus tudo era virtude, né, mas com certeza teve toda essa trajetória de treinamento, né, para se tornar hábito. Então, quem sabe um dia a gente vai conseguir ter os bons hábitos, né, na nossa vida a partir do treinamento. É hoje, é amanhã, é todo dia até se tornar um hábito. Tem algumas habilidades que a gente já sabe fazer tão bem, né, mas foi pela repetição, foi pela persistência que a gente conseguiu. Aí eu destaquei aqui, né, a questão a frase é bem assim, né, vigiai e orai. E por que o vigiai, gente? Eu acho que isso daqui é muito importante, né, porque quando a gente não se vigia, às vezes a gente cai de uma maneira, nosso espiritual se afeta de tal maneira que a gente não consegue se conectar. A gente se distancia tanto, né,
que depois para voltar é uma luta. Então, primeiro a gente precisa realmente se vigiar para estar conectado com Deus, para depois a gente se abrir, né, as nossas antenas espirituais para poder receber a inspiração do nosso anjo da guarda, da espiritualidade, né, dos intercessores de Deus aí, para nos inspirar a ir pelo caminho certo, né, a ir pelo caminho que vai fazer com que a gente coloque o nosso propósito de vida em prática. Que às vezes a gente se pergunta, mas o que eu preciso fazer? Qual caminho que eu devo seguir? Então tudo isso é a oração, né? A oração que vai fazer essa ponte, esse vínculo, né, entre nós e Deus. Então toda vez que nós aprendermos a estar em alerta, em vigilância, a gente consegue se abrir para que essas antenas espirituais nossas captem, né, a inspiração que a gente precisa para receber, né, a inspiração de qual é esse nosso objetivo, de qual o caminho melhor para a gente seguir para desenvolver aquilo que a gente veio desenvolver aqui, né, para nos mostrar quais são as virtudes que eu preciso adquirir, praticar, no que eu preciso ser melhor enquanto espíritos. E aí falando, né, na questão do tempo com Deus, né, porque a oração ela tem muito a ver com isso, né, o tempo com Deus. Como será, né, que é o nosso tempo? Será que a gente tira, né, um tempo para isso aqui, né, para meditar e para conversar? Ou será que a gente só faz uma prece decorada, né, recitada, enfim, ou a gente tira um tempo com Deus? Não importa qual for esse tempo, mas será que é uma conversa, é um diálogo? A gente precisa aprender a se abrir, né? Porque Deus conhece tudo o que se passa, né? Na nossa mente, no nosso coração. Então é um diálogo que a gente precisa manter constantemente com o nosso Pai. A gente precisa aprender isso, né? Esvaziar a nossa mente, porque como que a gente consegue a sintonia com a mente cheia, com a mente atordoada, turbulenta? A gente não consegue, né? E eu digo, Jesus, né, as passagens dele, ele fazia muito isso. Ele falava, né, que ia ter com Deus, tirava o seu tempo de horas, de dias, né? Hoje a gente não consegue fazer isso devido à vida que todos nós temos, né? Os compromissos que todos nós temos. Mas a gente precisa tirar um momento, gente, para esvaziar a mente, para entrar em sintonia. E isso precisa ser constante, todos os dias, né? Ter o hábito, para que a gente se torne hábito mesmo na nossa vida. E não, hoje eu faço, amanhã não. Quem faz meditação, né, sabe que a meditação ela tem que ser feita todo dia, né? E criar o hábito de cada vez mais, enfim. A gente precisa pensar nisso e praticar também. E aí eu coloquei, né, fazer como Jesus, né? Jesus saía da agitação mesmo para dialogar com o Pai, para receber a inspiração que ele precisava. Só que o dele já era hábito mesmo. Essa passagem, né, está no Evangelho também de Mateus, né, que ele falava que ia ter com Deus. E essa frase que ele disse, né, vigiai e orai para não cair em tentação, foi num desses tempos, né, que ele foi, pouco antes do processo lá da crucificação, ele estava com alguns discípulos e ele disse assim para eles, ele falou assim, ó, fique aqui que eu vou ter com Deus, eu preciso meditar, eu preciso conversar com Deus. E aí ele se distancia, vai para um local. E quando ele retorna, os discípulos estão dormindo. E aí ele acorda eles e fala, eu pedi para vocês vigiarem. E aí eles acordam, tal, e ele volta. Ele fala, eu vou, né, ter com Deus. Aí ele volta de novo, os discípulos estão dormindo. Aí ele acorda os discípulos e diz assim, né, vigiai e orai para não cair em tentação. Então a tentação é tudo isso que eu falei, né, gente? São as coisas do mundo, é o automatismo que a gente vive, é os tempos turbulentos, tudo isso são as tentações que a gente cai todos os dias, né? Eu digo que
cada um vai se encaixar em alguma coisa que eu falei ali, porque é a nossa vida, é a nossa trajetória material que a gente vivencia aqui. Então essas são as tentações, né? Que se a gente não estiver vigilante, atentos, a gente cai. Aí ele diz assim, né? Porque o espírito está pronto, mas o corpo é fraco. E realmente, tudo que é material, que nos leva, né, para esse lado, é fraco, né? A gente se perde muito fácil no meio desse mundo material que a gente está vivendo. Então, para isso a gente tem que focar a nossa atenção para esse nosso propósito de vida, né, gente? Para que a gente consiga desenvolvê-lo. Então, a mensagem era essa, né, gente? É a questão do vigiar e orai, assim nos ensina Jesus. Eu espero que todos tenham, né, conseguido compreender a importância da vigilância na nossa vida, a importância da oração na nossa vida, né? Para que a gente se fortaleça cada vez mais enquanto espíritos, para que a gente consiga cumprir, né, o objetivo que a gente veio cumprir aqui, para que a gente retorne ao mundo espiritual melhores, né? Eu consegui cumprir, se não 100%, mas a maior parte aí daquilo com que a gente se comprometeu. Então eu acho que a vigilância ela vai nos levar para esse caminho, né? E a questão do vínculo que a gente tem com Deus para receber toda essa inspiração para colocar em prática o que viemos colocar em prática. Então que Jesus abençoe a todos e que possamos colocar em prática, né, aquilo que a gente aprende no momento atual aqui presente.